Olá, olá! Que a graça, que a paz do Senhor esteja reinando no seu coração. Estamos aqui novamente para podermos estar compartilhando mais uma aula da série Maturidade no Espírito. Deus deseja que nós sejamos maduros na fé. Então, essa playlist ela tem o objetivo de aperfeiçoar os crentes, aperfeiçoar o corpo da igreja. Então, você que almeja uma liderança, você que já é líder na igreja, precisa estar acompanhando essa série de estudos para que nós possamos juntos crescer no Senhor. E hoje, queridos, vamos falar sobre um assunto muito polêmico, mas indispensável para a vida de uma igreja saudável. Nós não podemos deixar de falar desse tema. Nós vamos falar sobre lealdade e deslealdade. Lealdade e deslealdade é um assunto que gera, às vezes, algumas dúvidas, gera alguns questionamentos, e eu quero ter o prazer de responder os seus questionamentos. Então, se aparecer algum questionamento, alguma dúvida, não guarde para você. Anote aí no seu caderninho de anotação, mande para mim uma mensagem WhatsApp, me procure na igreja, me ligue, venha aqui na minha casa, mas não guarde dúvida. Olha, queridos, quando nós temos algumas dúvidas, se nós não sanarmos essas dúvidas, ela pode gerar um fel de amargura, ela pode gerar uma falta de perdão, ela pode gerar coisas muito ruins. Então nós precisamos tirar. Então nós vamos entrar com esse assunto, que é um assunto muito delicado. Se você tiver alguma dúvida, nós vamos estar tirando as dúvidas. Amém? Combinado assim? Glórias a Deus. Então vamos orar, pedir a direção de Deus para esse estudo. Senhor, nosso Deus, nós glorificamos o teu santo nome, Jesus. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui, Senhor, para podermos compartilhar conhecimento, para que possamos também aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos ser servos fiéis, nós queremos ser servos leais e nós queremos edificar a igreja do Senhor, assim como também queremos ser edificados pela tua presença. Por isso nós pedimos, esteja conosco, esteja abrindo o nosso entendimento, esteja tirando, Senhor, toda mentira, todo engano das nossas mentes, nós sejamos nos despojando do conhecimento natural, dos usos e costumes que podemos durante o tempo, nosso tempo de fé, termos às vezes enchido a nossa mente com usos e costumes, e para que haja espaço, para que haja o poder do Senhor invadindo a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos sim aprender com o Senhor, através da tua palavra, o que o Senhor tem preparado para nós. Então, nesse tema tão delicado, que haja compreensão e que haja o poder de convencimento do teu Santo Espírito para nós andarmos em santidade diante do Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, lealdade e deslealdade. Por que ensinar sobre lealdade e deslealdade? Primeira pergunta, por que, pastor, que eu preciso saber sobre isso? Então, primeira resposta, a própria palavra de Deus está repleta de relatos, tanto de pessoas leais quanto pessoas desleais. Então a palavra de Deus, ela já nos mostra, durante toda a existência do ser humano na Terra, exemplos e consequências de pessoas que foram leais, de pessoas que foram desleais. Então, primeiro de tudo, por que ensinar sobre lealdade e deslealdade? Porque é bíblico, está na Bíblia e nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer o nosso manual, como eu tenho sempre dito. Eu preciso conhecer o nosso manual. Então, primeiro, por que eu tenho que ensinar e aprender sobre lealdade e deslealdade? Porque está na Bíblia. Segundo lugar, pelo impacto positivo ou negativo que as pessoas trazem para as igrejas com ações leais e desleais. Existem impactos muito negativos que trazem para a igreja, pessoas se desviam, igrejas são divididas, igrejas fecham, queridos, por ações de deslealdade.
A deslealdade é uma ação diabólica, nós precisamos compreender isso e precisamos saber identificar isso para não sermos vítimas da deslealdade e também não sermos instrumentos de deslealdade. Então, por que ensinar sobre lealdade e deslealdade? Porque as consequências podem ser catastróficas. Assim como as consequências da lealdade vão trazer muitos benefícios para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida e para a saúde da igreja de uma forma geral. Então, esses são os dois principais motivos por que nós vamos falar sobre lealdade e deslealdade. Então agora nós vamos ver alguns motivos por que o assunto lealdade e deslealdade é tão importante. Nós vamos começar a ruminar na Bíblia, nós vamos começar a pegar assuntos, né, e exemplos bíblicos, e eu convido você a pegar aí o seu caderninho de anotação e estar anotando os textos bíblicos, estar anotando as referências para você poder depois pegar aí, como eu já tenho dito, um contexto para poder compreender e não ficar só na minha palavra, para que você possa se alimentar e ter a revelação do Espírito Santo também, que é Ele quem nos convence. Amém? Então, primeiro ponto. Lealdade é a principal qualificação de todo líder. Então, se você deseja, como a palavra do Senhor diz, aquele que almeja o episcopado, ou seja, aquele que deseja uma liderança, aquele que deseja ser um instrumento de Deus, aquele que deseja ter uma vida saudável dentro da igreja, você precisa entender que você precisa ter essa característica de lealdade. Não é quantidade de dons, ou ter uma boa oratória, ou ser uma pessoa simpática e amável que vai fazer com que você seja um bom líder, né? Nós temos, a igreja está recheada de pessoas. Hoje em dia o conhecimento ele está espalhado aí pelas redes sociais, pelo Google, pelo YouTube. Então o conhecimento você adquire, mas a lealdade é algo que tem que ser desenvolvido. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Falar bonito, ter uma boa oratória, o poder de convencimento, isso pode e é muito bom para a igreja. Mas se não houver lealdade, tudo isso é jogado na lata do lixo, quando o diabo usa a deslealdade de uma pessoa para trazer algo ruim para dentro da igreja, que é o corpo de Cristo. Primeiro ponto. Os exemplos têm mostrado que a fidelidade é o principal requisito para ser um bom líder. O principal requisito. Às vezes você não é um excelente pregador, às vezes você não tem uma boa oratória, às vezes você não é um exímio adorador, com uma voz bonita, com conhecimento de música e tudo mais. Mas se você for leal, se você for fiel, Deus vai usar essa qualidade principal para que o reino dele seja instituído na terra e para que a igreja dele seja edificada. Então nós estamos repletos, a história da igreja moderna, né, a que nós conhecemos, está repleta de situações de pessoas humildes, de pessoas que não têm, às vezes, nem sabe ler direito, né, mas que são tremendamente usadas por Deus. Porque Deus, ele trabalha na nossa qualidade. Os nossos defeitos são aperfeiçoados na medida que nós permitimos. Então, vamos lá pegar um exemplo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Olha só. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros, ou seja, daqueles que almejam a liderança, que cada um se ache fiel. Então é uma condição. Paulo está dizendo lá para os coríntios, que estava meio que bagunçado lá a igreja, e cada um querendo fazer do seu jeito. Paulo falou assim, olha, requer que cada um de vocês sejam fiel. Fiel a quê? Fiel a Deus em primeiro lugar. Fiel a quê? Fiel à liderança da sua igreja em segundo lugar. Você chega numa igreja, você passa a se alimentar nessa igreja, você passa a conviver nessa igreja e daqui a pouco você acha que o pastor está fazendo errado, que as coisas, se fosse você que fosse o líder, as coisas iam ser melhor. Então, queridos, cuidado. A palavra do Senhor diz que nós precisamos ser fiéis, precisamos ser leais. Então, você tem, é lógico
É lógico que o pastor, o seu líder de célula, o seu coordenador, o presbítero, o diácono, pode estar no erro, e aí você tem a obrigação, como um cristão, como um servo de Deus, de conversar. Mas não é com o vizinho, não é com o seu amigo, não é ir na casa do irmão e falar do seu pastor, do seu líder. Não, a palavra do Senhor, ela fala muito claro. Se você tem algo contra o seu irmão, vai ter com ele. Então você vai lá, procura o seu pastor, olha, pastor, está acontecendo isso, eu não estou concordando, o senhor falou assim, mas a Bíblia diz assado, vamos entrar num acordo, e aí a gente conversa e se acerta. Essa é a postura de uma pessoa fiel e leal. Então, vamos lá. Para lutar contra a quinta coluna, por que nós temos que pregar sobre lealdade e deslealdade? Para que nós possamos lutar contra a quinta coluna. Nós precisamos ter uma vida de revelação da parte de Deus para podermos lutar contra a quinta coluna. Pastor, mas o que é a quinta coluna? A quinta coluna, queridos, é uma ilustração, é como se fosse uma ilustração de uma quinta coluna dentro da igreja, né? Você já foi em alguma igreja que tem aquelas colunas que ficam no meio da igreja? Então você está sentado aqui, aí você tem que ficar desviando, pega a cadeira, puxa para cá, porque tem uma coluna atrapalhando você de assistir o culto, de participar da igreja. Ou seja, nós precisamos lutar contra a quinta coluna. O desleal dentro da igreja é uma quinta coluna, ele impede o crescimento da igreja, ele atrapalha o crescimento da igreja. Ele atrapalha a edificação do corpo da igreja. Ele está lutando contra o crescimento da igreja. E às vezes não sabe, viu? Quero deixar bem claro aqui. Às vezes a pessoa está sendo desleal, mas não sabe. Às vezes daquilo que ele acredita, se ele não der espaço para o Espírito Santo de Deus, se ele não fizer uma reflexão, uma introspecção, ele vai continuar na prática da deslealdade, achando que ele está fazendo certo. Então, nós precisamos pregar sobre lealdade e deslealdade, falar sobre lealdade e deslealdade, para quê? Para lutar contra essa quinta coluna. O diabo, ele é especialista em destruir igreja, trabalhando do lado de dentro dela. Muitas vezes, queridos, do lado de fora ele não tem legalidade para lutar. Então, ele procura dentro da igreja, ele se infiltra dentro da igreja e utiliza esses subterfúgios a algumas pessoas para poder tentar minar, para poder destruir. Queridos, isso aconteceu com o próprio Jesus. Aconteceu com o próprio Jesus, lá em João capítulo 14, versículo 30. João 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Ou seja, o diabo acabou entrando no próprio Judas ali para poder trazer uma traição. Jesus estava dizendo que, embora o inimigo se aproximasse, não tinha fundamento para destruí-lo. Da mesma maneira acontece conosco, o inimigo usa alguém de dentro da igreja para tentar destruir ou parar o crescimento da igreja. No caso de Jesus, Judas foi usado. Então, vamos ver agora, queridos, nós vemos aqui o porquê que nós devemos pregar por deslealdade e lealdade. Agora, algumas características de um colaborador, de um líder, de um membro da igreja desleal. E aqui eu quero que você preste bastante atenção. Nós começamos a entrar na parte mais delicada do estudo. Aqui você vai identificar uma pessoa que às vezes está no seu círculo de amizade e ele está se deixando usar, ele é um desleal. Então você pode identificar alguém que está na prática da deslealdade. E ao mesmo tempo você pode se identificar. Caramba, poxa vida, eu fui desleal. Nossa, eu tô sendo desleal e não percebi. Então aqui o estudo é para trazer revelação para nós. Realmente é para trazer assim, para que Deus possa descortinar as coisas, os mistérios, para que nós possamos crescer, avançar no reino. Então aqui a intenção não é te acusar, dizer que você é o diabo, isso e aquilo, não. Se você se identificar em alguma área que você foi desleal, a partir de agora não praticar mais. Se houver a possibilidade de você buscar o conserto, pedir perdão e daqui para frente caminhar, amém, glória a Deus. Agora, se você identificar alguém desleal do seu círculo,
Então você vai ser leal. O que você vai fazer? Você vai conversar com essa pessoa. Da próxima vez que ele chegar colocando algumas dessas características, você vai chegar para ele e falar assim: olha, irmão, você precisa conversar com seu líder, com o pastor, com A, com B e com C. Porque você está agindo contra a palavra de Deus. Você vai compreender, queridos. Então vamos lá, vamos ver algumas características de uma pessoa desleal. Ele utiliza a sua casa para se reunir com os descontentes da igreja. Então, o desleal, ele não utiliza o tempo de comunhão para poder falar do reino, para poder glorificar a Deus, para poder viver a verdadeira comunhão. Ele utiliza esses momentos para falar. Primeiro, ele reúne os descontentes, né? Ele seleciona quem ele quer. Ele seleciona. Aí vai na conversinha aqui e vê que aquele não está contente com isso, aquele não está. E aí ele começa a pescar. Ou seja, ele começa a montar ali uma facção. Ele critica as atitudes do pastor. O desleal, ele critica as atitudes do pastor. A partir do momento que alguém chegou, não que o pastor seja uma pessoa infalível, não, queridos. Mas se alguém tem alguma coisa, principalmente quando o pastor da igreja, que é o responsável, ele é o anjo da igreja, ele foi escolhido por Deus para poder trazer a elucidação, para trazer a palavra para aquela igreja. A partir do momento que alguém vai falar do pastor, ele está sendo desleal, porque ele precisa ir conversar com o pastor. Está compreendendo o que eu estou falando? Ele precisa conversar com o pastor. Se não concorda, se acha algo errado, olha, pastor, porque, poxa, não é legal isso. Não com outra pessoa. Então o desleal, ele fala mal do pastor sênior, ele fala mal da visão que foi dada, ele fala mal, ele não concorda com isso, eu não acho que isso seria certo, eu acredito que assim seria melhor. Porque se ele acredita que assim seria melhor, que aquilo não é certo, por que ele não dá a opinião dele diretamente para o pastor? Então cuidado com essas pessoas que começam a falar mal aí do pastor para você. Ele fala da maneira que o pastor prega. Ele começa a arrumar defeito, achar defeito, não é aquele tipo de pessoa que se alimenta da palavra, né? Aquele tipo de pessoa que faz questão de ouvir a palavra, né? Sabe aquele tipo de pessoa que às vezes vai e sai no meio da palavra? Olha, queridos, eu vou dizer uma coisa para você, aquele que prega, aquele que está ali na frente, ele tem uma visão ampla, tem uma visão periférica de tudo que acontece. E mesmo que a gente não queira, às vezes eu não quero, eu peço para Deus, Senhor, fecha os meus olhos para o mal, fecha os meus olhos para aqueles que estão durante o culto consultando rede social, porque eu quero me concentrar em Ti, na Tua palavra, e tem muita gente aqui que quer ouvir a Tua palavra, mas às vezes eu não consigo, gente. Às vezes, sabe, durante a pregação, tem pessoa que sai e sobe lá para cima, não sei fazer o quê, e demora 10, 15 minutos, depois volta. Aí senta e fica inquieto. Tem uns que ficam olhando para o mundo da lua, tem uns que ficam olhando para trás, ou seja, não se interessam pela palavra, não valoriza a palavra que o pastor buscou em Deus, se dedicou em oração, preparou o sermão, está ali para poder transmitir a vontade de Deus. Então o desleal, ele não se preocupa. O desleal, às vezes, ele simplesmente vai embora, sai, fica do lado de fora, fica buscando outras coisas para fazer. O desleal procura de maneira subliminar influenciar as pessoas a compartilhar das suas críticas. Queridos, o desleal, ele não vai chegar de uma forma assim, como o próprio o diabo, ele não vai chegar com chifres, cuspindo fogo, com o rabo, com a ponta de uma flecha no rabo. Não, é o lobo disfarçado em pele de cordeiro. O desleal, da mesma forma, ele não vai chegar arrebentando tudo, porque eu não concordo, porque vai acontecer isso. Ele vai chegar sutilmente, né, com palavras bonitas e doces, mas lá o objetivo dele é trazer esse tipo de pensamento, né? Provérbios capítulo 22, versículo 10. Provérbios 22, 10 diz: lança fora o escarnecedor e se irá a contenda, e acabarão as questões e a vergonha. Quando Deus revelar esse tipo de pessoa, queridos, nós devemos, em primeiro lugar, no livro do qual eu tirei esses ensinamentos,
O autor, ele é muito claro, ele diz, essa pessoa tem que ser destituída das suas funções, automaticamente destituída das suas funções, e se ele não se permitir ser tratado, ele tem que ser excluído do hall de membros. A nossa igreja não trabalha dessa maneira, mas ele precisa ser revelado. Então, se você identifica alguém dessa maneira, para que você não venha quebrar uma comunhão, às vezes você tem a preocupação de que, mas ele é meu amigo, coitadinho, é minha amiga. Não, você tem que chegar para ele e conversar, nós precisamos conversar. Vamos sentar com o pastor, vamos convidar o pastor para tomar um café, pode ser aqui na minha casa, mas para a gente curar isso, porque senão você também vai estar sendo desleal. Então você precisa ter esse cuidado. E nós temos uma forma muito cuidadosa para tratar desse assunto. Nós chegamos, nós conversamos, porque é muito mais fácil eu ganhar a pessoa e ela reconhecer as suas falhas e nós caminharmos juntos e ganharmos vidas para Jesus, do que simplesmente, você é descartável, sai daqui. Eu não penso dessa maneira, amém? Eu acredito que tem muita gente que é desleal inocentemente, não sabe, se deixou levar, foram mal influenciados e acabaram na prática da deslealdade. Vou trazer aqui um outro exemplo, né? Quando Abraão estava em conflito com Ló, ele encaminhou o sobrinho para outro lugar. Ele estava dizendo, se nós nos separarmos, haverá paz e a obra de Deus poderá prosseguir. Ou seja, nós vemos aqui que em alguns casos não vai dar para caminhar junto. Porque, queridos, vamos ser sinceros. Eu sou o pastor da igreja. Eu tenho as minhas responsabilidades espirituais e os meus compromissos com Deus. E aí Deus me dá uma direção, Deus fala que tem que ser assim, ou então vamos supor que eu estou indo na força do meu braço, não está na direção de Deus. Mas aí tem uma pessoa que está caminhando e é contra isso, eu não concordo com isso, é contra isso. Vai dar para a gente continuar junto? Não vai dar. Então aí foi isso que aconteceu com Abraão e com Ló. Chegou um momento que era só briga, era contenda, os servos de Ló queriam de um jeito, o de Abraão de outro, Abraão decidiu uma coisa, mas Ló se achava no direito de decidir diferente. O que chegou? Olha, meu sobrinho, para a gente não viver em guerra, para a gente não viver, então é melhor nós nos separarmos. Então escolhe para onde você vai. Olha para onde você vai, pode escolher. Ele escolheu, com os olhos, ele olhou, as campinas verdes, aí ele foi parar em Sodoma e Gomorra, e depois aí é tema para uma outra história. Mas o que tem que ficar claro aqui, se de tudo você não concorda e continua não concordando e não tem aí uma possibilidade de mudar aí é preciso tomar um outro posicionamento. Se quisermos ser uma igreja grande, nós teremos de viver em amor e unidade. Se não conseguimos ser nós devemos parar de fingir e seguir por caminhos diferentes. Essa é a grande realidade. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos ser um em Cristo Jesus. Nós precisamos ter um alvo, nós precisamos ter um objetivo, um foco. Se isso não é possível, então é preciso haver essa separação. Mateus capítulo 12, versículo 30, queridos, olha só que texto. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Amós capítulo 3, versículo 3 diz, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta, e a resposta é não. Nós precisamos viver em acordo, em harmonia, porque quem tem que ganhar é o reino de Deus. Não sou eu, não é você, não são as pessoas. É a igreja e é o reino de Deus. Então, por que nós precisamos pregar sobre lealdade e as características? Nós precisamos investir e precisamos ser leais, precisamos investir na lealdade, precisamos ser leais para que o amor de Deus venha encher a igreja. O amor de Deus, através do amor de Deus. Nós não precisamos ficar fazendo campanhas mirabolantes, não precisamos ir buscar água no Rio Jordão, não precisamos trazer a areia do deserto, não precisamos fazer
vale de sal dentro da igreja, não. É o amor de Deus que vai fazer com que a igreja enche. O ministério deve operar com o poder do amor, da unidade e do trabalho em equipe, queridos. João capítulo 13, versículo 33. João 13, 33, para você que está anotando. Filhinhos, ainda por pouco tempo estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podereis ir. Eu vou-lo digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu só vou provar que realmente sou discípulo de Jesus se eu viver o amor. E esse amor ele tem que ser vivido, queridos, incondicionalmente. Então eu preciso provar, declarar e viver esse amor de uma forma geral. Para sermos líderes eficazes, nós devemos exibir o amor de Jesus às pessoas. E elas serão atraídas pelo exemplo. Elas são atraídas pelo exemplo. Existem vários exemplos na igreja de pessoas que foram, chegaram e ficaram, permaneceram por quê? Nossa, eu senti o amor aqui. Quando eu cheguei, a pessoa seja bem-vindo. Depois cantaram a musiquinha do visitante para mim. As pessoas me abraçaram, me procuraram. Isso é amor em prática, amor em ação. As ovelhas só bebem águas tranquilas, queridos. Ovelhas, de uma forma geral, a ovelha, o animal mesmo, se for um rio sujo, se for um rio em movimento, a ovelha não chega, a ovelha tem medo. A ovelha só chega para beber água, para se hidratar, quando é um poço ou então um bebedouro tranquilo, onde está tudo parado ali. Salmo capítulo 23, versículo 2, Salmo 23, 2 diz: deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas e refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. As pessoas aí fora estão procurando isso, estão procurando tranquilidade, estão procurando amor em ação. Não estão interessadas em contenda, já sai de um mundo cheio de fofoca, cheio de contenda, aí vai entrar na igreja e a primeira coisa que ela vai ver também é um desleal tentando armar uma contenda dentro da igreja. Então nós precisamos estar despertos para isso. Toda vez que houver deslealdade, desconfiança, os membros da igreja ficarão aterrorizados, atemorizados, desconfiados, cheios de dúvida. Isso não é saudável para a igreja, queridos. Só quem tem a perder é o corpo de Cristo, só quem tem a perder é o desleal. Porque o que Deus faz? Deus ele corta, Deus ele poda. Mesmo que a igreja se reduza, ele poda, ele joga fora e aí ele começa novamente. Então nós precisamos trabalhar para que a deslealdade esteja distante das nossas vidas. Outro motivo para ter uma equipe ministerial grande e bem sucedida, nós precisamos viver a lealdade para que nós possamos liderar de uma forma eficaz no reino de Deus. Um homem só pode fazer um pouco, por isso é importante a multiplicação da liderança. Uma liderança com foco nos mesmos propósitos. Não, a liderança tem que ter um foco. E os mesmos propósitos têm que estar nesse foco. Não adianta, por exemplo, vamos supor, eu e minha esposa. Eu estou pensando, estou pensando no face a face que nós temos que fazer. Ela está pensando no AFA. E daqui a pouco eu estou pregando sobre uma coisa e ela está pregando sobre outra. A igreja vai ficar o quê? Mas o que eu faço? Eu faço isso ou faço aquilo? Então nós temos que ter um foco, a liderança precisa trabalhar junto. Contudo, seria melhor, eu sempre falo sobre isso, seria melhor trabalhar sozinho do que com pessoas desleais, com pessoas descontentes, com pessoas desunidas, com pessoas sem amor. Eu tenho dito isso, eu tenho feito reuniões com os ministérios aqui da igreja, né? Já fizemos reuniões com a liderança. Vou até citar um exemplo aqui, conversando com a presbítera Maria, o presbítero Lídio, pessoas que eu amo muito, pessoas que
têm demonstrado dia após dia, são pessoas leais. E eu conversando com eles, né, e a gente conversando algumas coisas da intercessão, um ministério que é muito bombardeado, é um ministério que fica na linha de frente, e ela compartilhando comigo, pastor, mas olha, tem algumas pessoas que nem avisam e não vêm, porque isso e aquilo. Falei, presbíteros, olha, é melhor ter uma equipe com 3 pessoas que você pode contar do que ter uma equipe com 30 que você não pode contar. E eu tenho feito isso, queridos. Tenho feito reunião com os jovens, com intercessão, com louvor. Nós precisamos ter o mesmo foco e precisamos estar compromissados com a obra de Deus. O desleal, ele não tem compromisso. O desleal, ele quer se satisfazer. O desleal, ele quer ele estar bem. Para ele o importante é as coisas saírem do modo que ele quer e ele fazer as coisas no horário que ele quer e da forma que ele quer. Não dá certo. Eu tive uma pessoa, um pastor que frequentou a nossa igreja e começou a frequentar a igreja, uma bênção. Aí, de repente, eu comecei a dar oportunidade, eu dei oportunidade para ele liderar uma célula. E aí, o anfitrião um dia compartilhou comigo, pastor, mas ele faz diferente, não sei o quê. Aí, um dia, e nessa época a gente tinha a escola de líderes. E eu falando como tinha que ser lá na célula. Aí um dia eu fui visitar a célula dele, ele não fazia célula, era um culto no lar. E só falou, e um tema que não tinha nada a ver com o estudo. Eu cheguei para ele, conversei depois, irmão, nós temos uma direção, todas as células ministram o mesmo estudo, nós temos um roteiro a ser seguido, as etapas têm que ser cumpridas, isso e aquilo. Não deu certo para ele. Mas ele, sabe o que eu gostei dele? Que ele foi honesto. Ele simplesmente saiu. Ele não foi aquele tipo de pessoa que ficava jogando faísca, falando, eu não concordo com isso, com aquilo. Não, ele saiu. Está bem numa outra igreja, graças a Deus. Então, quer dizer, isso é mais honesto do que ficar armando contenda, jogando faíscas e trazendo algo ruim para dentro da igreja. Lá no Salmo 55, versículo 12 ao 14, diz assim: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava a agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Sabe quem é esse salmista, queridos? Davi. Davi, ele está abrindo o coração aqui. Olha, se fosse um inimigo, seria mais fácil. Se fosse um adversário meu, seria mais fácil compreender. Mas você, meu amigo, nós íamos juntos cantar na casa de Deus, nós íamos juntos para a batalha, nós tínhamos comunhão. É muito difícil, queridos, quando nós somos apunhalados por pessoas do nosso convívio, pessoas que nós amamos, pessoas que nós confiamos. Quem que é, né? Só para nós podermos ilustrar aqui, quem que é esse tal amigo da onça aqui que dava falando? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e vi que tudo indica que ele é Aitofel. Aitofel era um confidente, era um conselheiro de Davi, mas movido por conveniência, egoísmo e por um espírito de deslealdade, ele passou para o lado da rebelião de Absalão, que era o filho de Davi, que se rebelou contra Davi. Nós vamos falar um estudo só sobre Absalão, né? Espírito absalônico de deslealdade, né? Então Absalão consegue, de uma forma demoníaca, ele consegue tirar Aitofel, que era um conselheiro, era próximo de Davi, e traz para ele passou a ser um conselheiro militar de Absalão. Então, queridos, nós precisamos ter cuidado, precisamos abrir os nossos olhos. Esse exemplo está registrado lá no livro de 2 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 a 12. Né? Mas no versículo 12 aqui, só para nós ficarmos só no que interessa. Enquanto Absalão oferecia os sacrifícios, mandou chamar Aitofel, um dos conselheiros de Davi, que vivia na cidade de Gilá.
Em pouco tempo, muitos outros se uniram a Absalão e a conspiração contra Davi ganhou força. Um homem segundo o coração de Deus se levantaram contra ele. Então, queridos, cuidado. Às vezes a conversa é bonita, às vezes as alegorias têm a aparência de eu quero o melhor para o reino, mas por trás tem um processo, por trás tem uma influência maligna, diabólica, para poder parar a igreja. Não seja você conivente, não seja você um Aitofel, não seja você um Absalão. É muito mais fácil ser um Davi. É muito melhor, queridos. Não que é bom. Eu já sofri isso na pele. Eu já passei um tempo na minha vida que eu pensei que o meu ministério iria se findar. Eu tinha uma pessoa que eu amava demais, uma família que eu amava demais. Eu fui traído de uma forma tão poderosa que envolveu, além de igreja, envolveu o meu trabalho. Olha, foi a pior fase da minha vida. Então isso é muito ruim. Mas é preferível ser o traído do que ser o traidor. É preferível ser aquele que foi traído do que ser aquele que traiu. Se nós formos ver na história de uma forma geral, nós vemos que os traídos são lembrados como heróis. Os traidores são lembrados como tais, como traidores. Nós vemos Jesus e nós vemos Judas. Nós vemos Davi, conhecido como homem segundo o coração de Deus, e nós vemos Absalão, o filho traidor. E o destino deles todos nós sabemos. Então, cuidado. Querido, nós também falamos, vivemos, temos que trabalhar pela lealdade para termos uma igreja grande. O nosso objetivo, o nosso propósito é cumprir o ID do Senhor, e isso resulta em crescimento. Nós temos esse objetivo no nosso coração, o nosso desejo é 10% da nossa cidade, e isso é só o começo. Nossa missão não está limitada apenas à nossa cidade, e sim também aos confins da terra. Para que isso aconteça e para que um resultado positivo aconteça na Igreja Batista Alfa, nós devemos ser pastoreados e liderados por pessoas leais. Nós precisamos pregar sobre isso, nós precisamos ensinar sobre isso, precisamos viver isso, para que se amanhã nós estivermos com uma igreja no Vale do Jequitinhonha, que é um sonho do meu coração, para que se amanhã nós expandirmos, hoje nós estamos em Mongaguá e Praia Grande, se estivermos em Itanhaém, Peruíbe e outras cidades nos confins da terra, como diz a palavra do Senhor, nós possamos ter a segurança de que lá em Peruíbe, lá em Praia Grande, lá no Vale de Jequitinhonha, nós estamos falando a mesma língua. Nós temos uma liderança leal e fiel. Um outro motivo para ter um ministério duradouro. Uma pessoa tem apenas alguns anos de ministérios, queridos. Jesus ministrou apenas 3 anos e meio, mas ele estendeu seu ministério discipulando um a um, cuidando, ensinando, falando como que tinha que ser, formando uma equipe eficaz. E essa equipe ela vem se multiplicando e nós somos frutos dessa multiplicação. Nós estamos aqui liderando. Então nós precisamos seguir esse exemplo, queridos. Nós precisamos seguir esse exemplo de Jesus. Olha, eu estou com 53 anos, eu acredito e quero viver muito tempo ainda, acredito que se Jesus não voltar antes, eu tenho aí no mínimo mais 20 anos de ministério. Mas se eu morrer, queridos, a obra não para, não vai cessar, ninguém é insubstituível. E eu preciso multiplicar a minha liderança, porque se eu faltar, eu preciso deixar alguém capacitado para poder cuidar desse povo, para poder dar continuidade nessa obra. Amém, queridos? Eu quero concluir essa mensagem nesse nosso estudo de hoje, para colher a nossa recompensa, para que nós possamos colher a nossa plena recompensa, queridos. Somente os servos leais e fiéis irão se beneficiar das bênçãos do sucesso. Um dia todos nós esperamos ouvir aquelas famosas palavras: bem-estar, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Um dia nós queremos ouvir aquelas palavras de Jesus: bem-estar, servo bom e fiel.
entre para o gozo do seu repouso. Ou seja, nós queremos chegar nas mansões celestiais, poder conversar com os discípulos, tirar as nossas dúvidas, compartilhar, tudo que nós vivemos, rever os nossos entes queridos que partiram no Senhor. Mas nós precisamos ser fiéis e leais. Nós não podemos deixar que o inimigo nos use para trazer deslealdade para dentro da igreja, que é o corpo de Cristo. Jesus disse aos seus 12 que eles teriam um tratamento diferente. Jesus disse que aqueles que são fiéis e leais têm um tratamento especial. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz assim: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 28 diz: e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos designo o reino, como meu Pai me designou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre o trono, julgando as 12 tribos de Israel. A lealdade é mais apreciada nos momentos difíceis, queridos. Nos momentos de festa, nos momentos de alegria, tá tudo bem, tá todo mundo junto. Agora, nos momentos difíceis é que a lealdade é apreciada. Então, seja fiel, seja leal, não se permita ser um instrumento de deslealdade, porque um dia você vai pagar por essa deslealdade, porque você não está sendo desleal contra uma pessoa ou contra algumas pessoas, é contra a igreja de Jesus Cristo, a instituição divina que representa o próprio Deus aqui na terra. Então, não seja um instrumento de deslealdade, não empreste o seu ouvido para poder ficar ouvindo o desleal, não seja um multiplicador da deslealdade, procure viver debaixo da lealdade, que você agrada a Deus. Amém? Chegamos ao término desse nosso estudo, que você possa buscar cada dia. Se você perdeu os outros 2 estudos, vai lá na playlist, a playlist que está falando sobre maturidade no Espírito. O nome da playlist é Maturidade no Espírito. Nós temos já 2 estudos lá muito bons. Primeiro estudo nós falamos sobre predestinação, sobre livre-arbítrio, calvinismo, arminianismo. Nossa, foi muito bom esse estudo, tirou muitas dúvidas. Nosso segundo estudo nós falamos sobre características de um bom líder, utilizando o exemplo de Jesus. E hoje nós estamos falando sobre lealdade. Então, procure estar se alimentando, busque estar acompanhando esses estudos. Na próxima quarta-feira, no mesmo horário, estamos juntos novamente. Amém? Um beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Tenha um excelente dia, noite, tarde. Eu não sei que hora você está vendo esse estudo, mas que Deus ele possa ser com a sua vida e com a sua família. Beijo no seu coração.